E aí, pessoal? Estou eu aqui hoje para falar a respeito do espaguete termorretrátil. Eu tenho aqui uma caixinha. Bom, caixinha é brincadeira, na verdade eu tenho um caixão aqui cheio de diferentes bitolas de espaguete termorretrátil. E o espaguete termorretrátil é algo muito legal, que antigamente nós tínhamos tão somente a possibilidade de utilizarmos o quê? A fita isolante. E hoje em dia a gente faz uma montagem muito bem acabada e muito bem isolada com o uso desse recurso que é o espaguete termorretrátil. E eu queria falar para vocês como a gente utiliza, e também até porque é algo que está muito presente no modelismo. Então, quando a gente, por exemplo, tem um plug desse aqui, um conector XT60, a gente precisa ao final fazer o quê? Isolar essas extremidades aqui do plug. E para fazer isso daqui, nada melhor do que o espaguete termorretrátil. É tão somente uma das várias aplicações que nós temos no modelismo, aonde nós podemos fazer uso do espaguete. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho a respeito dos diferentes espaguetes. A ideia do espaguete é o seguinte, é você pegar um tubinho específico, não é qualquer tubinho, tá? Ele é termorretrátil, ou seja, ele se retrai com o calor. Depois que você encapa um fio, você dá calor nessa parte do espaguete, ele se contrai. E se contraindo, ele vai fazer o quê? O isolamento daquela área ali. E você pode comprar em diferentes espessuras ou bitolas. Eu tenho desde esse aqui mais grosso, né? Na verdade tem um aqui que é mais grosso ainda do que esse, né? Bem grosso. Até outros, como por exemplo, esse daqui que é muito fininho mesmo. Um fio bem fininho, é até difícil fazer uma emenda e passar esse fio aqui por dentro, dependendo do fio, tá? Mais para fio esmaltado ou coisa do tipo, que é um fio mais fino. Tudo bem que tem fio esmaltado mais grosso, mas aqui estou falando daquele fio esmaltado bem fininho, que a gente consegue enrolar, por exemplo, motores. De repente dá para encapar com esse daqui. E no nosso caso aqui, a gente precisa de um espaguete termorretrátil cuja dimensão, né, seja próxima, a gente consiga pelo menos inserir ele aqui. Coisa que com esse aqui eu não consigo fazer, por exemplo. Mas eu tenho um outro aqui, que é esse espaguete aqui, e com esse aqui eu consigo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse espaguete, vou pegar também uma tesoura, vou cortar ele em dois, porque eu cortando ele em dois, vou cortar ao meio, eu consigo fazer o quê? Eu consigo isolar as duas extremidades aqui do XT60. Então vai ficar uma desse lado e a outra desse lado aqui, com um pedacinho de fio. E eu vou mostrar para vocês como é essa etapa utilizando esse conector XT60 que nós vamos ver agora com o vídeo aqui mais próximo em detalhes. Vamos lá! Então agora o que eu tenho aqui? Eu tenho um alicate que está sustentando o meu XT60. Vejam que o XT60 ele tem um lado representado pelo positivo, né? E o outro aqui representado pelo sinal negativo. Isso deve ser muito bem observado na hora de você soldar os fios. E o alicate está tão somente segurando aqui, prendendo. Você pode utilizar outra coisa qualquer, uma garrinha que você tenha para poder prender objetos durante a soldagem. Eu tenho aqui dois fios, o vermelho e o preto, aonde eu preciso inicialmente fazer o quê? Passar o espaguete termorretrátil, porque depois pode ser que você não consiga, nesse caso era só desenrolar aqui, mas dependendo do fio, talvez você não consiga, você teria que cortar algum fio, e você não vai fazer isso dependendo do fio que se trate, se for uma aplicação onde já vem tudo prontinho e você não quer cortar nenhum tipo de fio. A etapa seguinte é fazer o quê? É com o ferro de soldar. Eu tenho um ferro de soldar aqui de potência de 30 watts. Com o ferro de soldar, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar solda dentro desse furinho aqui, porque esse furinho aqui, ele precisa esquentar um pouco, tá? A gente sempre entra com a solda primeiro e depois a gente vai entrando. Primeiro entramos com o ferro de soldar e depois com a solda. Depois a gente vai entrando aqui com a solda. E dessa forma, eu vou colocando solda dentro desse buraquinho aqui, tá? Colocando bastante aqui. Acho que ainda não deu o suficiente, deixa eu ver. Legal, já está aqui em cima. Agora eu faço o quê? Uma vez identificado o plug, eu vi que esse aqui é o lado positivo. O que eu vou fazer? Vou deixar o ferro de soldar um pouquinho aqui, retiro e pronto, enfio o fio. Deixa o fio aqui por um tempinho. Tempo esse para quê? Para ele poder secar, solidificar, a solda solidificar. Legal, agora já está devidamente preso, faço a mesma coisa com o outro lado, coloco o ferro de soldar, venho com a solda e vou colocando solda dentro do conector. Legal, a partir do momento em que eu acho que já é o suficiente, como por exemplo, vocês podem observar aqui, ela está bem
derretida, eu enfio o fio, deixo aqui por um período e aguardo até se solidificar. Pronto, agora já está preso e podemos colocar agora o termo retrátil. Vamos acompanhar como se procede essa etapa. Bom, então agora com o plug devidamente soldado, vocês vejam que está bem preso, eu posso pegar o termo retrátil, levar até o local dele, aqui também, veja que ele já está bem frio, eu já deixei esfriar da etapa de soldagem, e agora eu preciso de um isqueiro ou então de palito de fósforo e uma caixa de fósforo. Por quê? Porque eu preciso aquecer o termo retrátil. Quando eu aquecer, ele vai fazer o quê? Ele vai se fechar, se retrair, e dessa forma a gente vai conseguir fazer o quê? A gente vai conseguir fazer com que haja, enrolar aqui para ficar mais fácil, com que haja um perfeito isolamento aqui do componente, do conector no caso. Vamos lá, vamos ver. Vejam que ele já está se retraindo. Vira o lado. Pronto. E agora a gente espera simplesmente o calor se dissipar. Bom, e agora nós temos aqui o termo retrátil preso e devidamente colocado no lugar. O plug está pronto para ser utilizado. Bom, viram como é muito fácil utilizar o espaguete termorretrátil. E você deve fazer uso no seu dia a dia, pois é algo que torna a montagem como um todo muito mais limpa e muito mais fácil e prática de se fazer. E o espaguete termorretrátil você compra em medidas, você compra a metro, você pede a bitola e fala, eu quero 3 metros. E depois você pega, corta ele em pedacinhos menores, que eu acho que fica muito mais fácil de você organizar em tamanhos menores. Vai cortando, sei lá, um tamanho mais ou menos assim ou assim. Para quê? Para depois você poder aproveitar e guardar facilmente numa caixinha como essa daqui e ficar tudo organizado, separado por diferentes bitolas. Então é isso, curte aí o vídeo, vai lá no meu site em alexbaroni.com.br e baixa o e-book de eletricidade eletrônica aplicado ao modelismo. É um e-book gratuito, vai lá e se você ainda não baixou o seu, baixa lá. E a gente se vê em breve, tá bom? Um abraço e tchau, tchau!